Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Daniel Una e novamente aqui no canal do Movimento Una, depois de um ano, o meu sabático, eu volto a falar agora novamente sobre as eleições. A compreensão do Movimento Una é sempre de não votar, entende? Porque a antidemocracia representativa gera todo o genocídio, todo o latrocínio que a população brasileira vive hoje. E não importa qual é o mascote ou marionete que você vai escolher. Todos eles fazem sempre exatamente a mesma coisa, roubar da população e manter o genocídio, seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes ou qualquer outro candidato da despresidência da República, do sistema ímpio gerado pela antidemocracia representativa da falácia constitucional, pois ninguém pode ter dois senhores. É como Cristo fala, se nega a palavra do Cristo, nega a verdade dentro de ti, porque a verdade é que te governa. E ao escolher outro para lhe governar, alimenta o sistema ímpio e genocida. Logo, votar é ser fascista, porque o fascismo é justamente gerado pela ilusão de superioridade do sistema, gerado pela antidemocracia representativa, e pela ilusão de separatividade, que é o próprio racismo, que é gerado justamente pela ilusão de que votar você vai estar escolhendo outro para lhe governar, sendo que isso não é verdade. Sabe? Logo, o preâmbulo da Constituição brasileira já é uma falácia, pois todos nós vivemos de acordo com a verdade dentro da gente. A gente não escolhe outro para lhe governar. Logo, o poder é a própria verdade, e emanar o poder é apenas vivendo a própria verdade, o que o sistema nega desde o preâmbulo da sua Constituição. Logo, a Constituição é uma falácia, velho. Negar a palavra do Cristo, escolher ter dois senhores, só gera a própria queda. Ou seja, você é responsável pelo genocídio que o sistema gera, entende? Porque você participou dele, você escolheu outro para lhe governar. Logo, o genocídio também é culpa sua. Assim como o latrocínio gerado pela dívida pública brasileira. Uma dívida que nunca foi auditada e se manteve sem ser auditada nos 13 anos de roubo e latrocínio e genocídio do PT. Assim como o próprio genocídio gerado pela falácia constitucional, enquanto 3% do orçamento fica para a saúde, 50% é roubado por uma dívida que nunca foi auditada. E é disso que vem, por exemplo, a hipocrisia de Ciro Gomes, que todo o projeto se baseia justamente numa auditoria cidadã da dívida pública e ele não fala isso em nenhum dos debates, sabe? Dou mais valor esqueci o nome agora, velho. O Cabo Daciolo, que no momento do debate ele falou sobre a dívida pública, mas se vendeu aceitando justamente o projeto da ilusão de Ciro Gomes, que vive a ilusão porque também não teve coragem o suficiente para peitar aquilo que se deve peitar, entende? Porque é vendido pelo mercado financeiro, como já dito aqui em vídeos aqui no canal. Falar de Lula é falar de toda a manipulação da esperança do povo brasileiro, sabe? Eu sou de família a qual votava e fez parte e construiu o Partido dos Trabalhadores. E essa família foi apunhalada pelas costas na esperança de que Lula faria exatamente tudo aquilo que deveria fazer. Uma auditoria da dívida pública, o retorno do dinheiro roubado através dessa dívida para o povo, com juros e correções. Nisso, já o pacto da própria propriedade privada gerada pela falácia constitucional se destrói, entende? Porque toda a riqueza deles é gerada justamente do excedente da classe trabalhadora, do trabalho do povo, entende? E ao votar, você também aceita o domínio deles sobre você, entende? Então, o não votar sempre para mim foi óbvio, velho. Foi só ler o Evangelho, desde pequeno. Qualquer um entende, velho, sabe? Aceitar outro senhor é aceitar o inferno, que é a queda, junto com o sistema que você aceita, com o sistema que você participa. E normalmente quando eu falo com as pessoas sobre isso, me vem, mas o que eu posso fazer além de votar? Você pode lutar pela democracia representativa, negar a antidemocracia representativa e lutar por uma democracia real, uma democracia em qual você seja o seu próprio representante,
entende? Uma democracia onde você, através da própria verdade, você vive a própria democracia. É onde, para exercer o poder sobre a democracia, ou seja, sobre o povo, somente através da verdade, que o povo sente está dentro dele. É por isso que, em meio à negação dos desejos bolsonaristas e em meio à negação dos desejos lulistas, todos são esquizofrênicos, véio. São apenas máquinas de desejo que geram a todo momento a sua própria morte, porque negam a palavra do Cristo, negam a própria verdade, negam viver a verdade, ao aceitar Lula para continuar roubando e genocidando o povo, assim como Bolsonaro ou qualquer um representante, entende? Representante apenas da queda que eles são. Nos últimos vídeos eu falei sobre a farsa eleitoral e no último ano houve toda uma discussão sobre isso, mas nunca tocando nos pontos em que deveria se tocar, entende? Como, por exemplo, como a própria ilusão, né, de que o TSE pode, de alguma maneira, perder os logs de toda uma eleição, a eleição de 2018, e nem ser questionado por isso. E se questionar é golpista, que nem o próprio Reinaldo Azevedo fala, entende? É aceitar uma urna digital de primeira geração, onde só botão e Bangladesh usa. Entende? É aceitar a manipulação do voto enquanto o TSE usa o Windows aí, nas suas secretarias maiores, entende? É aceitar o imperialismo intervir e fazer o que quiser no quintal deles, que é isso que ele pensa sobre o Brasil, o imperialismo. Tanto americano, quanto chinês, quanto russo. Aceitar qualquer forma de interferência, é aceitar também a própria antidemocracia representativa. É negar o nacionalismo, entende? É negar o próprio bem do povo brasileiro. É negar o socialismo, a socialização dos meios de produção. Enquanto o pessoal rouba 50% do orçamento brasileiro, ou seja, 25% ou mais do salário do peão, as pessoas aceitam o próprio rentismo, que é o roubo seguido da morte do povo, o genocídio. E ser responsável sobre isso é aceitar um Lula que aceita o Banco Central como existente hoje, sabe? Aonde pode gerar títulos do Tesouro sem o apoio do Congresso. Eles negam até a própria Constituição deles, sabe? E aceitar isso é ser responsável por isso. E é esse o genocídio que você carrega ao votar, sabe? Então hoje, cada um com o seu fardo, né, velho? E até mais. Eu volto com mais vídeos logo em seguida e pretendo falar mais sobre isso e que melhore as sanções, pois não vão melhorar, para aqueles que merecem, velho, a paz, sabe? E até mais.